Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 29 de novembro de 2024, uma sexta-feira. Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Diz assim, as duas testemunhas. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora entra na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são inúmeros. Eu apresento Lara, família, ministério, chamado. Todos têm confiado na minha pessoa. Apresento também a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado da ministração dessa palavra. Que eu possa estar alcançando, guardando, libertando, cortando laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Diz assim, as duas testemunhas. Deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir e me disse, vá e meça o templo de Deus e o altar e conte os adoradores que lá estiverem. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. Nessa hora, Senhor, eu te peço que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale aquilo que eu quero, somente aquilo que tem para falar aos nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? Diz assim, deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir, e me disseram, vá e meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá, estiverem. E exclua, porém, o pátio exterior, e não o meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles fizeram a cidade santa durante 42 meses. Darei poder às minhas duas testemunhas, e eles profetizarão durante 1260 dias, vestidos de pano de saco. Então, a gente vê que tá falando aqui, tipo, das duas testemunhas, né? O caniço, você sabe que é tipo um bambu, né? Semelhante a um bambuzinho. Então, né, ele bate lá, bate cá. A gente vê que fala que João Batista era um caniço no deserto, né? Então, assim, ele crescia em abundância ali, perto na margem do Rio Jordão, ali, perto dos templos. Então, tinha bastante, né? Então, então assim, a gente vê também que o templo ali, o altar, era onde as pessoas adoravam, né? E buscavam a Deus. Resumindo, é isso. Então, vamos lá? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu te peço que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale aquilo que eu quero, somente aquilo que para falar aos nossos corações. Então, a gente vê que com essa situação, né? O contexto da adoração aqui mostra que poderia ser um grande altar. A gente vê também que o pátio exterior era os gentios, eles só podiam chegar até os pátios interior. Porque quem chegava mais perto era o sacerdote, o sumo sacerdote, porque tinha todo um ritual, né? Então, a partir do tempo de Jesus, né? Ele vai para a cruz e o véu do templo se rasga de cima e embaixo, então todos podem ter acesso. Então não tem sacerdote, não tem sumo sacerdote, acabou, porque Cristo é o último sumo sacerdote. Por isso que eu e vocês estamos aqui orando, adorando, buscando ouvir na palavra do Senhor, porque temos acesso agora ao templo, né? Como gentil, a gente ficava totalmente fora do ato, totalmente fora do templo, pode-se dizer assim. Agora, nós somos templo do Espírito Santo de Deus, Amanda Suda e Comanai. E esse Espírito, ele habita dentro de mim e dentro de você. E isso é muito sério, igreja. Por isso que nós temos que ter cuidado com esse templo santo das coisas que pertence a Deus, né? Então, a gente vê no 11:2 diz assim, exclua, porém, o pátio exterior, né? E não meça, pois ele foi dado aos gentios. E eles fizeram a cidade santa durante 42 meses. Então, assim, é algo muito sério, né? Então, foi o quê? Os gentios, tá? Eu e você, né? E eles fizeram a cidade santa durante 40 anos e 2 meses. Então, tem um tempo, né? Então, a gente vê que as coisas do Senhor Deus, ele é o quê? Ela é baseada no tempo, tá? Porque o tempo de Deus é um tempo perfeito, tá? Então, a gente vê no 3, e darei poder às minhas duas testemunhas, profetizaram durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois candelabros que permaneceram diante do Senhor na terra, né? Então, e essas testemunhas? Não sei quem é, tá? A palavra não diz. Mas a gente sabe que as duas testemunhas, né? Sempre eles falam de Moisés e Elias, tá? Porque foram homens que Deus tomou para si, que não viram a morte, tá bom? Então, a gente vê que Jesus também
teve uma visão, né? Pedro viu quando, não, Senhor, fazemos aqui uma cabana para Elias e para o Senhor, para os três, né? Tamanha visão que ele teve, a gente vê que Elias ele andava com pelo de animal, então tinha todo um contexto, uma vida de santidade ali para com Deus, tá? E era usado ali em sinal de luto, de arrependimento, né? Era um pano grosseiro, pensa o cheiro que não era esse, igreja, o fedor. Hoje nós estamos tudo bem, né? Nós temos tudo cheirosinho, bonitinho, comfort, tudo bonitinho, mas naquela época não era não, viu? E diz assim, essas são as duas, e diz assim no 4, essas são as duas oliveiras e os dois candelabros que permaneceram diante do Senhor da terra. Se alguém quiser causar-lhe dano, da boca dele sairá fogo que devorará os seus inimigos. E é assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhe dano. Então, a gente está falando aqui, né, do poder de Deus, do poder, né, das coisas do Senhor. É uma linguagem figurada, tá? Mas o Espírito Santo de Deus é o fogo consumidor, tá? E 6, os homens têm poder para fechar o céu de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando, e têm poder para transformar água em sangue e ferir a terra e toda sorte de praga quantas vezes desejarem. Quem fez isso? Moisés, né? E Elias. Elias falou que não haveria chuvas e não houve, né? E Moisés feriu ali também as águas que tornaram em sangue, né? Ali no Egito, nas 10 pragas. 7. Quando eles tiverem terminado seu testemunho, a besta que vem do alto abismo os atacará, irá vencê-lo e matá-lo, né? Então, a gente sabe que o povo de Deus sempre tiveram oponentes, né? E a gente vê que revela, sabe, o caráter demoníaco de Satanás e seus aliados, que é o quê? Destruir as coisas de Deus, tá bom? É a obra satânica, demoníaca de Satanás querer destruir as coisas de Deus, tá? No 8, os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada Sodoma. A gente lembra que Sodoma e Gomorra foi destruída, né? Ali por causa da maldade sexual, de toda a sujeira que tinha ali. Era terrível aquela cidade, né? Diz assim, e o Egito, onde também foi crucificado seu Senhor. Então, há uma história, né? A gente sabe ali que Jesus, ele foi crucificado ali pro lado do Egito, sim, né? Pro lado de Roma, ali para aqueles lados. E era uma escravidão terrível, né? E eles foram responsáveis pela execução de Jesus também. Durante os 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas, nações contemplarão seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Então, vai ter um mar de cadáveres jogado na rua, 3 dias e meio. A gente lembra que Jesus, né? Seu ministério durou 33 anos e meio. Então, a gente vê que é muita. As coisas do Senhor mostra, né? Que Deus, ele tá no controle. Ele tá no controle. Então, por que não permitirá que serão sepultados? Porque Deus já falou que não vai ser sepultado. A gente sabe que o Apocalipse é um cronograma de Deus, de Gênesis e Apocalipse. Pronto, simples assim. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão enviando presente uns aos outros, pois esses 2 profetas haviam atormentado os que habitavam na terra. Então, esses profetas, não fala quem é, mas depois dos 3 dias e meio entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, eles ficaram em pé e um grande temor e um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Então eles ouviram uma forte voz do céu que disse, suba para cá. E eles subiram para o céu numa nuvem enquanto os seus inimigos olhavam. Naquela mesma hora, houve um forte terremoto em 1/10 da terra, em 1/10 da cidade, ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória a Deus do céu. Então, esse terremoto, ele veio o quê? Para desestabilizar, para destruir, para mostrar a glória de Deus, né? Que Deus, ele quer ser glorificado, ele quer ser exaltado, né? Porque é só Deus que tem o fôlego de vida, né? Que ela é marcada por quê? Por uma fé verdadeira, igreja. A gente não pode fingir que você serve a Deus, que você gosta de Deus, que as coisas de Deus, elas têm que fluir de você, você tem que sentir alegria, prazer,
né? Subiram para o céu numa nuvem e os seus inimigos olhavam, ficavam olhando, parado. Terremoto. E deram glória a Deus dos céus. Não um ato de arrependimento, mas o reconhecimento aterrorizado de que Cristo e não o anticristo é o verdadeiro Senhor de todos. Quem é o verdadeiro Senhor? Jesus, né? Jesus, né? E isso vai mostrar a grandeza de Jesus, né? Senhor de todos. O anticristo é um mentiroso, porque João 8,44, o diabo é o pai da mentira, homicida desde o princípio, né? E aí diz assim que a sétima trombeta. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve fortes vozes no céu que diziam: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor Jesus Cristo, e ele reinará para todos sempre. Os 24 anciões que estavam sentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram, dizendo: graça te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Então, ele é, sempre será, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Yeshua HaMashiach, o Deus vivo. Igreja, nós temos, né, o prazer de servir a um Deus verdadeiro e que não há variação de dúvida nele. Isso é muito importante para mim e para você, sabe? A gente sempre ficar atento com as coisas do Senhor, né? Porque ele era, ele é e adivinha sempre será, né? Aqui refere à eternidade do reino de Deus, né? Porque já ele era, ele é e sempre será. Não dá nem para explicar, tá? No 18, as nações se irarão e chegou a tua ira, chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensar os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequeno como grande, e de destruir o que destrói a terra. O julgamento, né? Igreja, o julgamento de Deus, ele é certo, tá? Ele é certo e ele vai ser certo. E não tem ninguém, igreja, ninguém. Não tem nação, né? Não tem ninguém que vai escapar da mão do Senhor. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então, às vezes você pensa que, ai, fulano tá se dando bem. Não. Espera. Espera que a hora de Deus vai chegar sobre toda a nação, né? E todo olho verá. E toda língua vai confessar que o Senhor é Deus, né? Porque Deus, na sua ira, ele vai triunfar, né? E julgarás os mortos, julgarás os vivos. Todos serão julgados. Não vai ter quem escape. No 19. Então foi aberto o santuário de Deus nos céus e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpago, vozes, um terremoto e um grande temporal de granizo. Então, você sabe que a arca da aliança sumiu, até hoje não se achar. Isso é muito interessante, né? Porque ela era feita de acácia, né? E ela simbolizava a presença, o trono de Deus. Então, assim, a gente lê lá em 2 Reis, quando ela sumiu, que destruiu o templo, e aí ele mostra que tá lá, né, no céu. Então, a arma da Sudecomanai. E ela simboliza toda a fidelidade de Deus, toda a graça, toda a misericórdia, né? Então, a igreja, e aí ele olha, então foi aberto o santuário de Deus no céu, e ali foi vista a arca de Deus. Olha, foi visto a arca de Deus no céu. É muito sério, igreja, né? A arca de Deus é vista no céu. Então, mostrando a grandeza de Deus, tá? Pode até marcar aqui. Então, Deus, o homem pode achar que tá tudo perdido, que não tem jeito, mas o nosso Deus, ele diz para mim e para você: se fores fiel até o fim, eu dar-te a coroa da vida, a salvação, a alegria, as boas novas está aí para mim e para você. E a alegria do Senhor em salvar a minha vida e a tua começou ali, quando ele deu o seu filho unigênito, para tanto que aquele que não pereça tenha vida eterna, como diz João 3,16. Que Deus abençoe você, que você venha ter um final de semana abençoado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Beijo, fica na paz.